Manu, primeiro eu queria saber de onde que veio essa ideia de fazer essa regravação de um álbum tão icônico como Fruto Proibido da Rita, e por que esse em específico? Faz muito tempo que eu tenho vontade de fazer alguma coisa relacionada ao Fruto Proibido, porque eu acho um álbum. Ele foi muito importante na história da música brasileira, e ele foi muito importante pro pop rock, porque foi uma quebra, né? Acho que foi a primeira vez que um álbum de rock quebrou uma barreira do mainstream e vendeu muito bem, e tocou muito em rádio, teve uma turnê muito grande, bem-sucedida, quebrou a parede ali do alternativo e foi pro popular, né? Então, saber que um álbum feminino fez isso, uma mulher que escreveu esse álbum, já é icônico o suficiente. Saber que isso foi em 75, mais ainda. Então, é um álbum que eu sempre prestei muita atenção e eu sempre encarei como, nem sei se foi ou se ela encara dessa maneira, mas aprendendo a história dela depois, para mim parece muito um período de emancipação dela, sabe? Depois do que ela viveu no início com os Mutantes também, era ela, agora é ela por ela mesma, sabe? Ela juntou a banda que ela queria, ela escreveu as letras que ela queria e ela fez esse sucesso estrondoso com esse álbum, sendo ela. Então, para mim sempre foi um álbum que eu prestei muita atenção e eu descobri que ela tinha a minha faixa etária quando ela lançou. Ela tinha ali seus quase 30 e acho que é por isso que fez tanto sentido para mim no período que fez agora, né? E quando chegou o convite para Acústico MTV, a primeira coisa que a gente pensou, acho que meio intuitivamente foi, essa oportunidade de fazer a homenagem que a gente quer para o Fruto Proibido, da maneira que se deve, sabe? Do jeito certo. Então foi isso. E eu fico muito feliz que a gente teve essa audácia, porque ficou um projeto muito lindo que eu tenho muito orgulho. E ficou incrível. E eu queria saber como que é pensar em um projeto que se trata de uma regravação de um álbum de uma outra artista, mas também sem perder a sua própria identidade. Cara, eu acho que eu só escolhi fazer isso porque já estava muito orgânico para mim, sabe? As letras cabiam muito nesse momento da minha vida. Eu acho que se não fosse assim, não, não ia ter porquê de fazer, sabe? Então, eu não fiquei muito preocupada em mudar os arranjos, em fazer ficar mais parecido comigo. Eu acho que a energia do álbum era o que eu queria passar. Então, eu tentei mudar o mínimo possível as faixas. Por mais que é um acústico super pra cima, assim. Então, eu tentei mexer o mínimo possível, porque era exatamente essa alma do álbum, do jeito que ele é, que eu queria passar adiante. E como foi o seu contato com a Rita? Você chegou a falar com ela sobre esse projeto? Nos 3 últimos anos, eu tenho tido pequenos, mas incríveis trocas, contatos, né, e trocas com a Rita. E eu costumo falar, eu sou muito chata comigo mesma. E eu tenho pavor de ser, tipo, inconveniente. Então, assim, eu jamais faria esse projeto se eu não tivesse a benção dela para isso. Eu acho que a gente teve trocas muito fofas, assim, no sentido de ela assistiu Gracinha, foi uma das primeiras pessoas que assistiu antes de lançar. E tem um áudio muito que eu vou guardar para toda a eternidade dela. Eu mandei um áudio para ela de 3 minutos, ela me respondeu com dois, o que eu achei demais. É muito papo, 2 minutos. E eu levo muito no coração, assim, de saber que eu consegui passar para ela e ela conseguiu entender como é genuína a admiração que eu sinto e como me abre portas para criar e para ser quem eu sou, sabe? É muito inspirador, assim. Ela sempre foi uma artista muito 360. Então, essas pequenas trocas, pequenas bênçãos que eu tive, que me fizeram ter coragem de fazer esse projeto. E eu fico muito feliz de saber que ela assistiu e que ela se sentiu lisonjeada. Isso para mim já é mais do que suficiente. E como você enxerga a importância da Rita Lee hoje para a nossa geração, visto que ela é muito mais que apenas, como chama, a rainha do rock nacional? Sim. Não, ela é muito mais do que isso, porque a rainha do rock, você fala, é um ritmo musical, né? Pra mim, ela é muito mais, ela transcende esse título. Para mim, tudo que ela fez, se você parar pra pensar que, assim, nos anos 60, ela compunha e contava, tinha autonomia sobre a própria história na música, isso é raríssimo. É uma época em que existiam vários compositores homens que compunham para intérpretes mulheres. Então, é só o fato de, numa época que isso não era nem um pouco comum, e até um pouco rejeitado, ela ter tido a coragem de falar, não, eu vou contar minha própria história, e eu sei sobre o que eu quero cantar, e ter trazido assuntos nos anos 70 sobre sexualidade feminina, sobre coisas que não se falavam, que eram grandes tabus. É, isso tudo já abre muitas portas, né? E no entretenimento, ela
foi atriz, ela foi apresentadora de TV, ela foi VJ da MTV com um programa chamado TV Lisão, que é maravilhoso, aliás, que ela fazia sketch, chamava tipo Gilberto Gil para sketch. Então, assim, transcendeu esse título para mim. Ela é uma criadora, e uma criadora que foi muito resiliente, assim, que sempre teve muita responsabilidade com a arte de criar e de se expressar e de levar emoção e sentimento para as pessoas. E como que você enxerga essa importância para a nossa geração hoje? Eu acho que a nossa geração precisa urgentemente de inspiração. Porque a gente tá, assim, nós estamos completamente loucos com a internet, com tanto estímulo, com tanta comparação, com essa sensação de que a gente precisa, né, dar certo toda semana e mostrar para os outros que a gente deu certo toda semana. Isso não existe, assim. Carreiras bem-sucedidas são carreiras construídas ao longo de anos, são trajetórias, são histórias. Então, acho que a gente pode tirar isso de aprendizado. E falando um pouco sobre o show, o que que pode esperar? O que que vai ter alguma alteração do que o público já viu na gravação que você fez? A nossa intenção é ser bem fiel, assim, é realmente levar esse show que poucas pessoas tiveram oportunidade de assistir, porque era um teatro pequeno, levar essa energia para mais pessoas. Então, eu estou muito feliz, porque foi um show especialmente divertido. E eu não falo isso de todos, porque eu sou muito nerd, muito perfeccionista. Então, para mim, é difícil eu me divertir, me soltar, sabe? Então, realmente foi muito divertido. E olha que tinha uma pressão, né? Já era uma gravação, era um show que era uma gravação. Tive pouco tempo de ensaio e eu já me diverti muito. Então, eu tô louca para realmente celebrar esse álbum com as pessoas e, enfim, me divertir. E, por enquanto, eu vi que foram alguns poucos lugares escolhidos para essa turnê. Queria que você falasse por que Belo Horizonte está no meio, qual que é a sua conexão com o público daqui. É um lugar que eu sempre fiz show e que eu sempre amei. Eu não sou de longas turnês, né? Eu sempre faço turnês mais contidas, mas essa turnê tá sendo uma surpresa, porque a gente tinha escolhido, né, essas capitais, que são lugares que eu sei que eu tenho um público muito legal, que me recebe muito bem. A gente queria expandir, mas ao mesmo tempo, naturalmente, estão surgindo convites para festivais, uma coisa que a gente nunca esperou na vida. Então, eu tô muito surpresa, sabe, com essa turnê, e muito feliz. E E claro, vai ser uma delícia estar em Vietnã de novo. tem a possibilidade de aumentar as cidades? Eu acho que tem sim. Eu acho que tem. Eu geralmente não gosto de falar essas coisas antes de ter certeza, mas eu acho que tem sim a possibilidade, porque é um show muito gostoso de fazer. E, enfim, só com essa procura orgânica dos festivais, eu já vejo que tem esse potencial, ia ser muito gostoso. E por fim, eu queria que você contasse um pouco sobre os seus planos agora, depois, para 2023. Bom, eu tô um pouco surpresa com 2023, porque isso que eu falei da turnê, eu nem tinha imaginado que essa turnê ia crescer, ia englobar festivais, não era uma coisa que a gente que estava na nossa cabeça, então tô meio deixa a vida me levar, a vida leva eu em relação à música e a esse projeto. E eu estava muito focada, estou muito focada em realmente criar os meus próprios projetos. É algo que é muito forte em mim, e nos últimos anos eu aproveitei muitas chances que me foram dadas, né? Muitos convites. Então eu deixei os meus projetos próprios, minhas ideias um pouquinho de lado. Então esse ano eu quero realmente focar. É algo que demora muito, então primeiro você tem que criar, depois você tem que, né, transformar isso numa apresentação, você tem que apresentar, você tem que vender esse projeto, daí tem a execução que demora. Então, assim, são coisas que levam tempo, mas o primeiro passo, que é criar, é mais o que eu estou me dedicando em 2023. Obrigada, Manu. Eu queria só que você desse um recadinho para a gente postar nas redes sociais, chamando para a matéria e para o seu show também, pelo Estado de Minas, Jornal Estado de Minas. Tá bom. Olá, galera que está me acompanhando no Jornal Estado de Minas. Aqui é Manu Gavassi e eu queria convidar vocês para o show que eu vou fazer aí, que é Manu Gavassi canta Fruto Proibido de Rita Lee, um acústico. E vai ser uma delícia, eu espero vocês lá. E também bati um papo muito legal, que rendeu uma entrevista muito legal. E clicando aqui, basicamente, você lê essa entrevista. Perfeito, Manu. Obrigada. Ansiosa para Obrigada. ver você. Ai, vai ser muito legal, estou muito feliz. Obrigada mesmo, viu?